gente fala de indústria química, nós estamos falando de uma indústria que tem um reflexo em várias outras indústrias. Ela tem um conceito de convergência, onde ela afeta a indústria de serviços, a indústria do agronegócio, a indústria automotiva, a própria indústria química nas suas diversas dimensões. A indústria química representa 10% do PIB industrial e é hoje a maior indústria química da América Latina, de longe, e a 8ª maior do mundo. É uma indústria que gera mais de 2 milhões de empregos aqui no Brasil, que tem um faturamento de mais de 120 bilhões de dólares, que toca muitas das outras indústrias. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é uma indústria química cada vez mais prejudicada e sendo penalizada pela falta de infraestrutura logística, custos de matéria-prima, burocratização nas importações e exportações, ou seja, uma operação muito difícil no Brasil. A indústria química brasileira tem sofrido um processo de desinvestimento nos últimos tempos. Caso as políticas públicas não ajudem a criar um ambiente de negócio favorável, esse processo de desinvestimento continuará. O mais difícil de um parque industrial químico é ele ser instalado, porque ele é de capital muito intensivo. Isso nós já fizemos, inclusive num período onde não tínhamos petróleo. Hoje que nós temos e teremos ainda mais petróleo e gás, nós precisamos utilizar a nossa capacidade e expandir essa base, essa infraestrutura de indústria química que nós temos, que é largamente maior do que os nossos vizinhos. Os países hoje concorrem pelos investimentos, os capitais. Você tem países que são fita vermelha e países que são tapete vermelho. Nós temos que criar as condições dentro do país para que esses investimentos dentro de uma cadeia global de fornecimento estejam vendo o Brasil como um destino interessante. Hoje é muito difícil trazer investimentos para o país porque o custo operacional aqui é muito alto e deixa de ser competitivo com outros países que não têm o peso, não têm a história que tem a indústria química aqui no Brasil. A gente oferece um plano muito concreto de ações, que tem um detalhe muito importante: não tem aumento do custo público com essas medidas que nós estamos sugerindo. Quer dizer, ganha o trabalhador, ganha o governo brasileiro e ganham as empresas químicas com o desenvolvimento da indústria. A gente conseguiu capturar em 6 grandes dimensões que afetam o setor. O Brasil tem toda a condição de se tornar um dos países líderes do mundo. O estudo que realizamos com a Deloitte demonstra que a gente pode praticamente dobrar o crescimento da indústria química até 2030. Os principais desafios para a indústria química hoje, além da recessão, da complexidade tributária, dos desafios logísticos que impactam a economia como um todo, estão muito ligados com o custo relativo de energia e de matéria-prima, que são elementos cruciais para a competitividade do setor. Matéria-prima e energia são os pontos principais para desenvolver a indústria química. E depois vem outros também importantes, como a questão logística. Alguns fatores aqui no Brasil a gente tem que melhorar, ou seja, custo de matéria-prima, custo de energia são elementos que, se não forem resolvidos, não adianta só a gente mudar o aspecto da tecnologia, porque ele não vai resolver esses aspectos estruturais. Nós precisamos de fontes de matérias-primas, primeiro, com contratos de longo prazo,
com caminhos e canais de importação e exportação desburocratizados para que a gente possa ser competitivo. O contrato hoje de uma NAFTA você tem 5 anos. Você vai em qualquer país, México, Estados Unidos, é alguma coisa entre 15 a 20 anos. Um projeto químico demora 3 a 4 anos para se concluir, mais 6 anos para você ter o retorno, quer dizer, no mínimo 10 anos. Você não pode fechar um processo com 5 anos. O Brasil está se mostrando com um potencial enorme para acesso à matéria-prima e energia. Né? Nós temos a possibilidade de ter uma energia limpa e com custo competitivo. Nós temos a oportunidade de ter um pré-sal muito positivo pela frente, onde vai dar acesso à matéria-prima petroquímica. Né? Então nós temos que partir para esse investimento. Nós temos que investir na infraestrutura para poder exportar, para poder mandar os nossos produtos para outros locais. Isso é super importante e temos que ter uma regulamentação estável, para que os investimentos venham para o país e vejam que eles podem permanecer por muito tempo, que nós podemos investir para os próximos 10, 15, 20 anos no país. O Brasil precisa fazer o que fizeram os outros países do mundo. Estados Unidos, recuperação da indústria química americana, e não só da indústria química americana, recuperação de toda a indústria americana. A Índia, que se tornou o maior exportador de produtos genéricos, farmacêuticos e defensivos agrícolas, a China, que se tornou a maior potência mundial na indústria química, todas elas tiveram em comum, elas fizeram uma política industrial voltada a agregar valor ao petróleo e ao gás, ou ao carvão, como no caso da China. Então, para nós, a receita é utilizar o petróleo e o gás da União para incentivar a indústria química a agregar valor no Brasil a essas matérias-primas. E na parte de energia, reduzir os encargos excedentes sobre os custos de energia e, de outro lado, aproveitar mais ainda as fontes renováveis que o Brasil tem abundância. O Brasil é um país que tem uma grande atividade em produtos químicos. Nós exportamos cerca de 15 bilhões de dólares por ano e importamos cerca de 40 bilhões de dólares por ano. Portanto, nós apoiamos o comércio exterior, mas queremos que os mecanismos de defesa comercial existam e sejam praticados. O nosso mercado no Brasil ele é muito relevante, tanto aqui para nós, tanto porque ele tem esse reflexo também nos demais setores, né? Então, quando a gente tem um agronegócio muito forte aqui no Brasil, o setor químico é super relevante e a dimensão que ele tem tanto no PIB quanto nessa parcela da indústria é muito significativa. Nós precisamos começar já investindo em portos mais modernos, em infraestrutura logística, para que a gente possa ter uma indústria mais competitiva em todos os segmentos. Pegando o faturamento de uma indústria química, do teu faturamento 7% vai em frete. A Europa gasta 3,5%. Hoje custa mais transportar um produto internamente no Brasil do que trazê-lo do outro lado do mundo. Então nós precisamos destravar as questões ferroviárias, fluviais, mesmo de navegação de cabotagem, para sermos menos dependentes das rodovias. Nós precisamos trabalhar setor público, setor privado, para desenhar essa estrutura, essa visão de longo prazo. Energia e aspectos como infraestrutura. Você não pode desenhar um programa de energia de longo prazo sem pensar em uma agenda de infraestrutura em paralelo. Parcela significativa dessas empresas da indústria química tem visto o momento de investimento nessa revolução industrial, na indústria 4.0, como uma oportunidade de melhoria de eficiência, de abordagem do mercado, que vai fazer com que elas realmente tenham um sucesso e um momento de transformação junto com até o que as outras indústrias estão sofrendo. A indústria química de ponta hoje mundialmente, ela já está investindo na digitalização e na indústria 4.0. Ela é mandatória para melhorar nossa competitividade, aumentar ainda mais o nível de segurança, aumentar a capacidade de produção. Então hoje não tem um caminho de volta. Ela é obrigatória e nós temos que fazer esse investimento. A indústria brasileira precisa aproveitar essa onda de modernização da indústria química em todo o mundo para se tornar competitiva. A indústria 4.0 já está sendo implementada em todos os lugares do mundo. No Brasil, a necessidade existe, mas precisamos de um ambiente confiável
e fértil para que a gente possa fazer os investimentos, investir em digitalização, inteligência artificial, sistematização dos nossos processos. Hoje, todas essas ferramentas digitais, de internet das coisas, impressão 3D, né, para citar só algumas, elas são a base não só da indústria química, mas de todas as indústrias. Ficar fora disso significa que nós vamos ficar para trás. As nossas possibilidades de inovação, que as nossas possibilidades de crescimento, elas vão ser completamente limitadas quando comparadas com outras empresas que adotam essa política. A gente tem um tempo para fazer isso. Se deixarmos passar muito tempo, a gente provavelmente não vai ter outra oportunidade. Vivemos uma oportunidade única com a indústria 4.0 no Brasil e todo o potencial que ela traz, já que o brasileiro é altamente conectado e a inclusão da digitalização nos processos trará significativa melhora de produtividade na indústria. As empresas estão loucas para investir no Brasil. O que falta realmente é criarmos condições. Temos um mercado consumidor muito grande, temos profissionais de excelente qualidade, temos acesso aos recursos naturais. O Brasil tem acesso à energia, como eu falei, a pré-sal, temos portos muito bem localizados, então é só uma questão de investir no momento certo e de fazer o aporte correto para que essa indústria cresça. Como base da cadeia de valor, temos um enorme potencial de inovação que torna nossos clientes mais sustentáveis, como por exemplo, na indústria automotiva, carros mais leves que poluem menos. Agricultura, produzir mais alimentos em menos terra. Cidades inteligentes, construir usando menos recursos naturais como água. A indústria química hoje é parte da solução dos desafios globais atuais e futuros. Que a indústria química tem um potencial muito grande de gerar riqueza, não só para as empresas, mas também para os trabalhadores e para a sociedade em geral.